bem com vocês? Nós estamos começando aqui o programa 30 do Ciência e Vida, contando com a presença do Leandro Gonçalves, grande amigo do André Zanata, e o Flávio Freilich, também outro grande amigo do André Zanata. Nós estamos começando aqui uma série de reportagens visando reconhecer aquilo que eu estou chamando de pessoas fora de série. Não necessariamente pessoas notáveis que alcançaram um grande reconhecimento político, mas pessoas que fizeram a diferença na cidade. Então, essa é uma ideia que a gente está começando agora. E por razões óbvias, uma das pessoas assim, que eu sinto que foi fundamental para a história de Montenegro, né, é o André Zanata. O André, ele nasceu em 1958 e morreu há praticamente 12 anos atrás. Ou seja, 12 anos vai fazer daqui a 3 dias, dia 26, que ele faz, 12 anos que morreu. Né? E ele estudou farmácia, comunicação na URGS. Fui lá que eu, pessoalmente, conheci o André quando ele morava na Casa Estudante Universitário. E aí eu conheci um monte de gente de Montenegro a partir daí. Depois ele retornou para Montenegro, e aí ele, radialista, jornalista, intérprete, comentarista de rádio, narrador de tudo que é coisa, né? Mestre cerimônias, sempre uma pessoa irreverente, né? Muito autêntico e alegre, e defensor, assim, muito defensor de causas, assim, dos mais necessitados, né? Era um gremista daqueles de dar raiva de estar perto dele, né? Eu sou colorado, então a gente brigou muito nesse negócio, e criou uma imagem fantástica que é a boca no mundo. Então eu gostaria de começar com o Leandro, tá? Tu te faz a apresentação, assim, mas o que tu estava fazendo quando soubesse da morte do André? Porque, deixa eu fazer um parênteses, poucas pessoas a gente tem uma lembrança clara de onde a gente estava, e essas pessoas que a gente tem essa lembrança são significativas na nossa vida. Leandro. Olá a todos, então, Flávio, Pinduca, os telespectadores. O André Zanata é uma pessoa, como tu falaste, né, fora de série, muito além da curva, né? E onde eu estava quando ele faleceu, na verdade, nessa época nós tínhamos o Penha del Sur, né, o restaurante, era bastante ativo, foi no auge do Penha del Sur, e eu estava dormindo, na verdade, e recebi uma ligação do Zezé, o meu sócio no Penha, dizendo, pô, o André Zanata faleceu. E aí eu disse, poxa vida, e a minha esposa lá, eu disse, porque foi uma época assim de muitas perdas assim, né, de conhecidos e tal, e o André Zanata foi naquele momento lá, eu estava na verdade dormindo quando recebi a notícia da morte dele. E tu, Flávio? Eu estava lá no sítio, porque eu morava num sítio nessa época. E o engraçado é que 2 dias antes eu estava em Montenegro. E aí, como eu estava muito atrasado, porque eu descia do sítio para resolver uns problemas, e aí eu estava muito atrasado já, eu tinha que cuidar dos bichos, né? Tratar os bichos, aquelas coisas todas. E aí eu cheguei em casa e eu olhei e digo, o André está aí, né? Está lá com meu irmão e tal. Eu digo, nem vou chegar, porque se eu chegar eu sei que eu vou demorar mais 1 hora. Vou me mandar, né? Peguei as coisas que eu tinha que pegar e fui embora. E 2 dias depois meu irmão me liga de manhã, diz, sabe quem faleceu? Eu digo, não tem ideia, né? Foi na madruga, né? Sim, foi de madrugada. Foi na madrugada. E de manhã cedo ele me ligou. Tipo, o Andrezinho foi. Aí deu aquela sensação de, que coisa, por que eu não conversei com ele, né? Essa coisa de, perdi a oportunidade no último toque com ele. É verdade. Porque ele vivia lá em casa, né? Sim. Porque eu tinha muita aproximação com meu irmão e comigo. Né? Sim, eu fui na tua casa por conta do André Zanata. O que te marcou, Leandro, assim, entre várias coisas, o que te marcou no André, assim? O André era uma pessoa, como eu falei no início, né, uma pessoa bastante fora da curva, né, e convicto, né, das suas verdades, né, e ele tinha assim uma incisão nos comentários e nas posições deles. Então isso eu sempre achei muito marcante assim na pessoa, né. Principalmente no futebol, né, com o Grêmio, falar, que era uma mala mesmo. Era uma mala, quando se tratava de futebol, né, não dava para aguentar. Podia o Grêmio estar na zona C, na Série C, seja onde for,
ele estava convicto que o Grêmio era o melhor time do mundo e não arrependi, e que o Internacional era o pior time do mundo, né? Então, e as convicções dele, como tu falaste, né, políticas e em favor assim dos menos favorecidos mesmo, né, dos mais humildes, né? Teve envolvido com esses esquemas da CUFA, então isso eu achei assim uma coisa bastante interessante do André Zanato. Sempre me chamou bastante atenção e sempre me fez ter muito carinho assim por ele. Mas dava raiva dele às vezes. Não, né? tá louco. Não, jogar pela janela. No futebol dá vontade de bater nele. Não, e tinha um detalhe, né? Que ele viu uma camisa do Inter, ele olhava e dizia assim, pá, nem todo mundo... Vou te contar. Mas eu conheci o André na casa estudante da URGS, eu era estudante de universitário, e de uma hora para outra saiu o meu colega de quarto e entrou o André. Aí entrou aquela, que nem o pessoal chamava ele, aquele troço, porque ele já era mais gordinho, e a cama dele sempre estava enliada, inverno, verão ele dormia enrolado num cobertor daqueles assim, acolchoado, então não dá para aguentar. E eu fazendo engenharia, meu lado, assim, porque era uma peça só, o meu lado era relativamente organizado, do André era bagunçadíssimo, sempre foi bagunçado. E o André tem essa característica, assim, de sempre foi ser um cara indignado. E eu sou colorado, então a gente brigava muito por essas questões e também por questões de lado político, que era outra coisa que ele tinha osso para defender. Não, e ele dizia essa coisa do nem todo mundo é perfeito. Nem né? todo Ele mundo é via perfeito. uma camisa do Inter, né? Não, o André era uma figuraça, né, cara? Faz uma falta, né? Falta Faz uma desgraçada, falta. né, cara? Ele agitava a cidade, né? Na minha história, por exemplo, musical e tudo, né? Que ele era que fazia os agitos musical, né? Essas coisas de programa de auditório, canto geral. Sim. Né? Fala do canto geral, Leandro, que eu sei que tu tem Assim, ó, só fazendo uma introdução, eu conheci o André Zanatta ali no Alternativa, no restaurante. Hoje é um restaurante Alternativa, na época era o bar e lancheria Alternativa, né? Isso. Era um cubículo assim, que o André fazia uns pastelzinhos lá no fundo, um sanduíche bom e tal, mas não tinha restaurante, né? O André da Alternativa, né? E aí ali a gente começou a se envolver com um monte de pessoas que iam ali, né? Pessoas interessantes, assim, da questão política, da arte e tal. E numa dessa, logo em 93, me aparece lá o André Zanatta. Estacionou aquela XL vermelha na frente, desceu com o capacete, né? Aquela barba assim para fora do capacete, era um personagem de desenho animado. Era personagem. E aí desceu, entrou, aí me apresentaram lá o Paraguai, disse, olha, Leandro, esse aqui é o André Zanatta, assim. E desde aquele momento ali a gente criou, assim, foi uma amizade muito forte, uma amizade muito interessante, e a partir daí a gente acabou desenvolvendo muitas coisas, porque os ideais muito parecidos, né? Principalmente culturalmente, né? E aí nós criamos várias atividades aí na cidade, entre elas o canto geral, né? E o canto geral foi uma coisa assim que o André teve uma participação fundamental, né? Porque nós tínhamos a vontade, nós tínhamos como montar a estrutura, né? Pelo peitaço, né? O que era o canto geral? O canto geral, resumindo, é uma união dos músicos de Montenegro em prol de uma entidade assistencial, certo? Então nós reuníamos todos, a grande maioria dos músicos que estavam, que frequentavam, digamos, o Alternativa. Músico também? Um pouquinho, nada demais. Os músicos... Mas o André não era músico. Não, o André, mas ele era um baita do incentivador. Sim. E aí nós desenvolvemos o quê? De juntar essa turma toda lá no Centro Cultural e pegávamos uma entidade assistencial, aí, o Abrigo Menanjos de Praga, o APAI, a Escola Esperança, a Escola Aberta, foi uns negócios bastante interessantes. Então, houveram aí 7 cantos gerais, né? E aí nós, o que nós arrecadávamos ali, toda a divulgação feita pelo André Zanatta na rádio, no jornal, seja onde for, tudo isso, o que nós arrecadávamos ali, os músicos todos entravam com o esforço da cantoria, né, da música,
e revertíamos esse dinheiro então para essa entidade. Mas muito mais que o dinheiro, e isso o André enfatizava, né, era o foco naquela entidade, né, para a comunidade saber que aquela entidade está existindo, o que ela está fazendo de fato, né. Então foi muito bom, muito interessante, e o último que nós realizamos foi agora, bastante tempo, para o Maratá. Teve aquele temporal que destelhou lá e deu uma tragédia no Maratá, e nós fizemos lá para a comunidade. Que ano foi isso aí? Ah, rapaz. Ah, mas aí, o André era vivo ainda. Não, o André já não estava mais. Já não estava mais. E essa iniciativa, e essa iniciativa se perdeu ou está adormecido ou precisa do Leandro para dar uma... Não, na verdade não precisa do Leandro, né? Porque o Canteral é da comunidade, tá? E muitas pessoas me perguntam isso, né? E eu digo, olha, seguindo a ideia, né, e fazendo a alteração que queira, todo mundo pode fazer um canto geral, pode usar o nome sem problema algum, certo? O que precisa é isso, é uma reunião cultural para apresentar para a comunidade e que, tendo lucro ou não, que isso seja destinado e que o foco seja colocado numa entidade assistencial. E junto com essa entidade assistencial, a gente pegava uma outra entidade para homenagear também. Tipo, nós pegamos, teve um ano que era os 100 anos do Jornal Progresso. Nós fizemos uma homenagem ao Jornal Progresso. Teve um ano que veio o Barbosa Lessa, veio no Canto Geral. O Barbosa Lessa ficou 4 dias conosco aqui em Montenegro. Foi um acontecimento. O André matou ele. Foi um acontecimento, mas acho que o Barbosa Lessa não é gremista, acho que se entenderam. Então, isso era o Canto Geral. E o André Zanata foi uma peça-chave nos acontecimentos do Canto Geral. Uma dos ideais do nosso programa é poder resgatar algumas coisas que Montenegro perdeu, né? E uma das coisas que a gente até comentou, eu e o Adriano, lá no início, ano passado, era a questão que a cultura no nosso município tinha sido... estava num processo mais de declínio do que de... Isso. Então a gente teve já com a IFICA, já tivemos com várias assim, e eu acho que é um legado que a gente pode buscar, é retomar o Canto Geral da forma como ele possa ser, né? E aí precisa ter algumas pessoas, e aí vem o convite, né? Não só o Leandro, mas quem estiver afim, e com o apoio da TV Mon e de outros, né, órgãos de imprensa, se for o caso, aqui não tem nada de exclusividade, é uma ideia de poder retomar. Eu acho que esse é um legado bonito e pela finalidade que eu não conhecia, ele é absolutamente louvável. Tá? E vou te contar, há bastante gente no município interessada em envolver-se com o Canto Geral, né? Bastante gente mesmo. Ali nos anos 80 a gente fazia também muitos shows coletivos, não com esse propósito exatamente, né? De doação para uma entidade e tal, mas se fazia muitos shows coletivos, né? Com que depois veio a ser o Santo de Casa. Ah, legal. E um monte de gente assim, né? E o Zanata e o Adriano aqui da TV estavam envolvidos também. Numa que a gente fez, tu lembra disso? Em prol da Estação da Cultura. Ah, eu tenho cartaz. Tem já? Eu tenho cartaz. Aquilo foi feito para... Acho que foi dado até uma pintura lá no prédio da estação, na época. O seu Guido fez um poema para o negócio bem interessante. Esse poema do seu Guido, para essas... ele fez. Eu entrevistei ele por conta de um documentário que a gente fez sobre a Estação da Cultura. E entrevistei o seu Guido e ele pegou e disse, pô, eu posso colocar um texto que eu tenho aí sobre a estação? Então a introdução desse documentário é o seu Guido falando, bastante interessante. Tá. Sobre o Canto Geral, existe alguma filmagem, alguma gravação do Canto Geral? Sim, eu tenho tudo isso em... Eu já vi que tu é organizado, me falou que tem um acervo de tudo que é coisa Não, eu tenho sim, tenho fitas, né, essa cassete. Aquela maior e a mini, né? A mini DV, eu acho que é o nome. Mini DV. Muda tanto. Eu tenho lá em caixas, né? Talvez algum esteja mofado e tal, mas a gente recupera, né? Mas eu tenho fotos, tenho material, bastante coisa.
Cara, e o André? De onde surgiu o Boca no Mundo? Cara, eu não posso te dizer assim exatamente, porque eu já peguei andando. Eu fiquei muito tempo fora de Montenegro, né? E aí, quando eu cheguei aqui, o André já estava com a boca no mundo, né? E eu acho que ele trabalhava, se eu não me engano, no Progresso nessa época, né? No jornal. Deixa eu contar, Boca no Mundo surgiu lá na Casa Estudante. Sabiam? Não sei, eu não O André, ele tinha uma loja, quando ele com aquela figura dele, né, gordo e tal, braço, barba, assim, ele tinha uma figura e sempre aquele jeito assim de... E aí o meu irmão, o Neneco, o Seguinho, o Rubens, né, que é a mesma pessoa, vários apelidos, criou o Boca no Mundo, ele fez um desenho dele, aquele desenho de braço aberto, com a boca no mundo, e aquilo ali passou a ser uma caricatura do Que André. lembrava o Brucutu, lembra? Que lembrava o Brucutu, que lembrava uma série de outras coisas ali, né? Então, assim, aquele ali era a figura do André. Tanto que ele usou aquilo ali, né? Usou. E a gente teve uma passagem também quando o presidente da Argentina veio inaugurar a Praça Argentina, que ficava ali em Porto Alegre, na frente dos prédios da engenharia e na frente também do prédio da Casa Estudante. E aí eu tenho uma foto do André, assim, na sacada, né, com esse jeito assim, brabo, brigando e tal, contra aquilo. Tanto é que era muito comum, quando dava qualquer manifestação, o André e mais um grupo de colegas aí ficava jogando bexiguinha nos guardas lá de cima e tudo que era coisa. Então, assim, ele sempre foi um subversivo, né? Vamos dizer assim na palavra. Um subversivo do bem, não aquele cara que quer fazer sacanagem, mas sempre foi terrível, tia. Muito terrível. Tá? Que legal. O que mais vocês diriam do André em relação ao fato polêmico dele? Ele era um cara que não é que dava uma boiada para entrar, não, ele entrava em qualquer briga, só cutucar ele já estava polemizando, né? Fala, Flávio. Que coisa que te deixou mais louco com ele, assim? Não, é uma coisa, tem um fato muito pessoal, assim, né, que eu fui obrigado a dizer para ele, então eu vou sair, cara, eu não tenho, ele me deu 2 escolhas. Um dia, né, porque nós estávamos ensaiando para aquele Sala 23, que a gente tinha montado naquele grupo. Eu toquei no... Eu, ele e o Eliseu. Ele e o Eliseu é que idealizaram e me colocaram junto. Tá. E aí, naquela época, minha mãe fez uma operação do coração, botou 3 pontos de safena e tal. E eu ia todos os dias a Lajeado, porque aqui não deu para fazer. Então eu ia todos os dias a Lajeado e voltava de tardezinha. Né? E aí um dia ele disse para mim assim, não, mas tu tem que escolher. Eu acho que eu já estava meio chuco, né? Tu tem que escolher, cara, ou tu faz a música ou tu vai lá na tua mãe, tipo assim, né? Eu digo, padre, eu não vou nem discutir contigo, né? Aí, que ele era meio assim, né, de não, vamos fazer, e tal, né? E às vezes tu tinha que argumentar, não, mas não dá, né? Aí, é muito impetuoso também, né? Opinião forte, as cobranças incisivo. Acho que uma coisa que falta para a política montenegrina é um André fazendo cobranças com reportagens, a coluna, não só a coluna dele, que era para hoje uma coluna extensa em conteúdo, mas e também as reportagens ao vivo que ele fazia, rádio, televisão. Uma bem interessante dessas de polêmica dele, né? Nós fazíamos então a cobertura dos festivais nativistas do estado, aí, né? Andamos São Lourenço, Sapucaia, Tu junto com ele? Santa Rosa, sim, eu, ele, o Paraguai e o Marcelo Cruz, né? Nossa. Então o Zanata fazia a apresentação, ele era o âncora do festival, né? Eu era o comentarista e o Paraguai era o entrevistador lá no palco. E o Celinho era o nosso ajudante ali de tudo, né? E fazia entrevistas também. E nós estamos aqui em Sapucaia, na Guia Nuba da Canção, e nós tínhamos uma mesa igual a essa, assim, ao lado do palco, mas fora do mesmo ambiente, mas ao lado do palco. Só tinha uma porta que separava, não era coxinha, era ao lado.
E nós estamos numa mesa dessa, e está naquela mesa ali o João de Almeida Neto, está o César Passarinho, está o Rui Biriva, e nós naquela mesa conversando, né? E daqui a pouco o André Zanata diz assim, para o João de Almeida Neto, né? Ô João, o que acontece com a música do Rio Grande do Sul, que acontece lá com os baianos, que eles vão para o Brasil inteiro e o Rio Grande do Sul não consegue ir para o Brasil inteiro? Rapaz, vou contar uma coisa. Aquela pergunta dele ali para o João de Almeida Neto gerou uma discussão, uma reverberação que o César Passarinho chegou a dizer assim, ó, guarda o meu lugar aí que eu vou ali cantar e já volto. Rapaz, então hoje a gente brinca, né? Quando a gente se encontra, a gente se olha assim, por que a música do Rio Grande do Sul não acontece? Aí todo mundo já dá risada. Mas tu vê que esse lado ferino, né? E até hoje, o Rio Grande do Sul não tem espaço em termos musicais nenhum. O Bebeto Alves tinha inclusive uma música falando disso, né? O Balai de Caranguejo. Balai de Caranguejo. Pode citar nomes. Mas esses festivais que a gente cobriu aí pelo estado aí, foram vários festivais e vários anos cobrindo esses festivais, né? Então, muito. Festival de Gramado também do cinema, né? Festival de Gramado. Ele sempre estava na boa, né? Não, e aconteceu um fato bem inusitado até, né? Eu e Diego K, nós fizemos um documentário para a restauração da estação, um documentário em vídeo. Pô, e aquilo ficou interessante, né? Aquele documentário. E nós inscrevemos no paralelo lá de Gramado dos curtas, né? Os curtas. Nos chamaram para apresentar lá. Aí foi André Zanata, fomos nós todos, né? Foi bem interessante aquilo, uma coisa inusitada e bem legal de acontecer. E o André sabia todos os atalhos lá dentro do Festival de Gramado, né? Ele andava lá dentro e conhecia a Luana Piovani, meu queridinho, e ele com aquela cara dele. E a Luana Piovani abraçada nele, eu disse, não é possível. Ele era fantástico. Sabe que quando ele foi fazer o Rock in Rio lá, aí ele parava lá na casa do meu irmão, né? De lá ele mandava os boletins para cá. Né? E aí um dia o meu irmão falando assim, o André conseguiu uma coisa aqui, cara, que deixou os caras loucos, porque estava todo mundo querendo entrevistar o Carlos Santana, né? O pessoal da Globo e tudo, e ninguém conseguia chegar no cara. E o André olhou assim e viu que tinha uma piscina lá nos fundos, lá, né? E o Santana estava lá sentado na piscina e tal. E ele foi, né? Vou entrevistar aquele cara. E todo mundo ali esperando para conseguir uma entrevista com o cara. E o André foi e os caras barraram ele, né? Falaram, tu vai? Disse, não, eu quero entrevistar o Santana. Disse, não, aqui não pode entrar assim, não. E o cara, disse que o Santana olhou assim, o que houve aí? Né? Ele quer entrar aí, manda o gordo entrar. Cara, ele conseguiu uma entrevista que ninguém vai conseguir. Não, é verdade. Tem uma que eu não sei o que ele estava fazendo, eu sei que ele acabou numa roda, tomando trago junto com o Guga Kirten. Então, assim, aqueles lugares, quando vê ele estava sentado do lado da figura principal da festa. E tu não sabia como é que ele chegava, mas ele chegava. Ele chegava. Teve um ano que a turma ali do Alternativa foi muito global, vamos dizer assim, né? Tinha o João Diller, primo do André também. João grande. O João trabalhava na novela das 8, aquele Laços de Família, se não me engano. E naquela semana o João apareceu na novela Laços de Família, levando o personagem principal para uma fazenda lá no interior de Camaquã. E o João foi o cara que levou. Naquela semana dá um jogo do Internacional contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais, e o Mauro Niches, que trabalhava aqui no Banco Sul, estava trabalhando na agência lá de Belo Horizonte. E o Mauro foi no jogo, daqui a pouco dá um close de 30 segundos do Mauro na Globo, o Mauro parado lá olhando o jogo. E na outra semana, o André Zanata vai para São Paulo, não sei que cargas dá, e acontece que ele tinha ganho uma camiseta do pessoal da CUFA, que dizia na camiseta 100% negro. Uma camisa preta, com os dizeres brancos, 100% negro. E o André me vai no programa do Jô Soares como
para assistir o programa, né? Sim. E fica sentado lá naquele bancada, e ele já tem uma guriazinha bonitinha, e ele não perdia a oportunidade, né? Ele se virou e está conversando com a guria. E daqui a pouco o Jô Soares diz assim, temos aqui na plateia um gordo 100% negro. E o Zanata nem dando bola. O Jô Soares está aqui na guria, né? E o Jô Soares, aí até que falaram, é contigo, Ele, com aquela carinha, né? E aí o Jô Soares, porque aí ele teve um momento ali na Globo também, falando do que era, o porquê da camiseta e tal. Muito legal, muito interessante. O André é uma coisa bem complicada. Ele dava um jeito, né? Ele dava um jeito. Lá numa dessas de Gramado, eu assistindo a TVE direto de Gramado, e o cara está entrevistando, daqui a pouco eu olhei do lado assim, quem é que aparece? O Zanata, entrevistando alguém do elenco. Eu acompanhei bastante ele por conta de faltar, quando entrou esses esquemas da televisão, com o Adriano, com a turma, faltava quem filmasse para ele, né? Porque tivesse tempo livre para ir com ele, né? E como era quase tudo final de semana, eu embarcava junto, né? E ia como o filmador, o batedor de foto, o assessor dele para essas coisas, né? Então a gente fez aí, olha, final de jogo de vôlei da Superliga. Ficamos dentro da quadra vendo o jogo ali e entrevistando. E o engraçado é que aqueles guris do vôlei são uns giriva. E o André Zanata entrevistando os caras. Sim. Aquilo era muito O André legal. narrava corrida de carro, rally, ele narrava futebol de várzea, ele narrava qualquer Por coisa. conta de estar lá no Imbé, no verão, né? Aí ele fazia, ele narrava o jogo do Bola Mar. Isso aí. Não, isso aí. e eu era e tu imagina, eu era comentarista do jogo do Bola Mar para a Rádio América. Cara, umas coisas inusitadas, cara, muito interessante. Isso é verdade, cara. E naquele festival da música que acontecia em Caxias do Sul, era o festival da música, isso, eu sei que era uma coisa só de gauchinho, de músicos gaúchos, né? Era um termo carinhoso que ele diz, só gauchinho, né? Só músico gaúcho. E um radialista foi com o André Zanata, eles foram juntos, e o radialista disse assim, rock and roll é o teu ambiente, nativismo é comigo, então nós vamos chegar lá, tu deixa que eu te mostro quem são os caras. Os dois entraram no hotel lá onde era o negócio, e o Nico Fagundes vem descendo as escadas, olha para o Zanata e diz, Monte Negro, meu querido. E o cara, esse radialista conhecia todo mundo. O cara não vai falar. Ele era uma figura, ele chegava e a gente já parava, né? E a marca registrada dele é a risada. Fala um pouco da risada dele, cara. Tu não sente saudade da risada, Flávio? Não, o Zanata era... eu sinto falta do Zanata em si, né? Porque ele ia muito lá em casa. Nós ficava lá tocando e ele tinha uma música que ele adorava, né? E aí eu nem sabia, um dia ele disse para mim, cara, aquela tua música ali, eu disse, mas que música, André? Aquela que fala assim, que são umas imagens. Aí eu até eu me tocar de qual música ele estava falando. Não, a gente conviveu muito tempo, assim, né? Principalmente em termos de música. O último programa dele de auditório a gente fez com ele lá no Centenário, né? Eu vou pedir para deixar para contar na próxima. Queria agradecer, nós temos o nosso prazo de tempo encerrado, a gente vai continuar na parte 2, no próximo programa. Por enquanto, muito obrigado ao Leandro e ao Flávio por estarem aqui juntos nessa lembrança de uma pessoa ilustre, muito ilustre nossa, que é o André Zanata. Até a próxima.